Aqui está a nossa história do Linharinho Quilombola. Já lançamos de Vitória, na Assembleia Legislativa. Estou mostrando para vocês, aqui está a nossa história. O antes e o hoje. Hoje se encontra deserto e verde. Antes tínhamos tudo, tinham água, tinham florestas, matas, cultura. Hoje é diferente. Aqui está a nossa história. Muito obrigado. A vida oral foi conhecido pelo meu irmão Marquinhos Patrocínio Costa, da Associação Quilombola dos Moradores de Timbira, Alcântara, Maranhão. Estou aqui dentro desta luta, junto com meus companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, quero agradecer a mesa plenária que estão aqui. Quero mostrar a nossa dificuldade que estamos vindo de distância, viajando, passando não fome, mas somente de viagem para poder procurar o nosso direito. Então foi esta luta que nós estamos aqui presentes. Quero procurar ao presidente do INCRA, com toda a junta governativa, se nós estamos aqui retificando o nosso direito e vamos ter o título da terra, quando é que pode sair isso, e também se os pescadores daquelas áreas do município de Alcântara, que vivem hoje nas Gorviras, se irá voltar para pescar naquela propriedade deles que eram pescadores. Isso é uma pergunta que eu procuro a vocês, se nós vamos ter esse direito de renovar a nossa retificação das nossas dificuldades daquele povo que é sofredor no município, no estado do Maranhão e todo o território do Brasil. Então, é isso. Para o representante, uma para o representante do INCRA e uma para o representante do GERU. A primeira pergunta é a questão do decreto 4487, que diz na legislação que é de competência que o INCRA se responsabilize para todos os parâmetros para as comunidades negras rurais. E até hoje nós temos grandes dificuldades quando começa desde a primeira etapa de vistoria até a finalização dessa vistoria. Por quê? Porque lá submete a comunidade, porque os poceiros, né, não respeitam a legislação e muito menos a comunidade. E eles ficam atrapalhando que as pessoas, os trabalhadores rurais, possam colocar sua roça, mesmo sabendo que está sendo trabalhado, está em procedimento de titulação, tá certo? Isso para nós é muito complicado. E nós, em nome de todas as comunidades negras, nós, da Coneruc, reivindica do INCRA que o INCRA garanta um defensor jurídico para esses procedimentos. Até porque a comunidade não tem recurso para a contratação de um advogado. Esse é o maior entrave que nós encontramos até hoje para esses procedimentos. Certo? Por quê? Porque a comunidade disputa com pessoas, com latifundiário que têm recurso. Até que esses procedimentos cheguem ao final, a comunidade já até desistiu, porque muitas vezes ela é jogada para fora da comunidade antes dos procedimentos terminarem. Hoje as comunidades negras estão passando por sérias dificuldades e o IBAMA, que é responsável legalmente, não tem se manifestado. Isso está em todos os estados. As comunidades estão sendo tomadas dos seus territórios por questão da celulose, do eucalipto e de outras pragas que estão vindo na decorrência dessas pessoas. Então a gente gostaria de deixar aqui essa reivindicação para o INCRA e para a AGU. Para que a gente tome uma para fora das suas casas, e isso em todos os estados estão sendo despejados. Obrigado.
Sou coordenador estadual do MNU, Movimento Negro Unificado. Primeiro eu quero fazer uma provocação à representação da AGU, que fez uma ótima intervenção do ponto de vista dos informes não tão necessários, porque aqui cada um sabe muito bem de como anda esse processo, né? Faz quem sente, a necessidade objetiva de garantir e resgatar a história do povo negro do Brasil está colocada aqui. Mas se é verdade de que este debate é um debate técnico, eu quero fazer duas perguntas para a AGU. Primeiro, porque no Rio de Janeiro não se faz, de fato, o enfrentamento com a Marinha do Brasil em relação a Marambaia. E por que não se faz, de fato, um enfrentamento com o terceiro poder desse Estado, que é a Igreja Católica, no que se refere ao quilombo Belo do Salto? Porque o debate é técnico, né? Queremos saber, para nós debate de ordem política, porque nossa opinião é de que se aqui nesta mesa estão colocadas representações do governo, em que todos têm... Gente, está falando demais, já está acabando. Se nessa mesa temos representações aqui que todos acordam de que existe movimentação, mobilização, comissão, boa vontade, verba escassa para titularizar e reconhecer os territórios quilombolas, eu quero fazer uma proposta que a movimentação seja o contrário, de que a partir de amanhã o presidente Lula esteja nessa Câmara assinando, titulando e demarcando os territórios quilombolas. E daí uma discussão do lado antropológico e qualquer coisa que seja necessária. Façamos um movimento inverso e vejamos qual é o resultado. Porque se o debate de fato é técnico, por que não tem um enfrentamento real com a Aracruz Celulose do Espírito Santo? Ele cria um deserto verde e está matando não somente quilombolas, mas a população do Espírito Santo. Porque o debate é técnico, como diz muito bem a AGU. Alguns questionamentos que precisam de respostas concretas. Semana passada, e isso para tentar entender que toda esta fala aqui, ela tem que ter sustentação na realidade objetiva das comunidades aqui presentes. Semana passada, o governo realizou um seminário nacional da FUNASA, que tinha como objetivo, no dia quinta-feira, tratar da saúde, baseada na FUNASA, das comunidades quilombolas. Inclusive, tem alguns quilombolas que estavam aqui nesse seminário. Aí eu fico me perguntando, ora, e lá estão presentes a Casa Civil, a CEPI, Lula, a Defesa, Ministério da Saúde, MDA, MDS, Ministério da Previdência, Planejamento, Orçamento e Gestão. Ou seja, o staff do governo se fez presente àquela atividade que durou 4 dias. Então existe uma incoerência, porque se tem uma movimentação de dizer que é possível e se reconhece a existência dos territórios quilombolas ao ponto de se determinar programa de saúde específico para essas comunidades, por que não existe a boa vontade, o dinheiro necessário para titularizar, para reconhecer esses territórios? Então são essas controvérsias que estão colocadas aqui e que nós queremos objetivamente resolução. Nós não estamos aqui desinformados do que acontece, nós não estamos aqui desinformados que os debates que alguns passam de fato de câmara técnica. Nós estamos dizendo aqui que tem uma realidade colocada. Ou esse país reconhece, ou esse Estado reconhece que é racista, que é discriminatório e de que não tem boa vontade, tá certo, de reconhecer que terra de preto está colocada aí sob júri, terra de preto está sendo ameaçada, ou esta vez tem que ter a responsabilidade perante a esse plenário aqui dizer de que a partir de amanhã nós vamos alterar a correlação de força e nós vamos fazer em busca de fato da judicialização e demarcação dos territórios. Por último, em nome da comissão, da delegação do Rio de Janeiro, que foi uma solicitação de algumas companheiras e companheiros que eu colocar aqui. Nós temos um ônibus decente, quando visto que é o transporte em todo esse Brasil, um ônibus com capacidade de 50 pessoas, a delegação não preencheu as 50 vagas. No entanto, o tratamento que foi dado do ponto de vista da alimentação a esses quilombolas do Rio de Janeiro foi desrespeitoso. Colocaram pra gente que tinha um lanche, e esse lanche se resumiu em pacotes e pacotes, que tem até caixa fechada ainda, de biscoito de chocolate e Coca-Cola. Bom, se tem algum nutricionista ou profissional de saúde aqui colocado nesse plenário, vai dizer com tranquilidade que é completamente incoerente, que é uma combinação bombástica, dá para um negro que vai viajar em torno de 20 horas do Rio a Brasília, é a alimentação desse tipo. Para melhorar a nossa situação,
para abrigar os quilombolas. Mas ainda assim, nos questionamos, com todo o aparato que tem aqui no Ponto Louco, por que esse TI foi o único local colocado para abrigar as pessoas, apesar de ser um local decente. Registrar aqui nessa audiência pública o que a gente somos tratados também dentro da nossa comunidade. Agora eu quero perguntar para o INCRA e o Ministério Público o que é que eles vão fazer por nós, porque nós lá, para ir visitar a casa de um vizinho, nós somos obrigados se a casa do vizinho com distância de 500 metros, nós somos obrigados a andar mais de uma légua, 2 ou 3, para poder chegar na casa do vizinho, porque os fazendeiros tranca e cancela. O que é que o Ministério Público deve fazer por nós? E outra também que eu queria perguntar o presidente do INCRA, o que é que eles já estão pensando, o que é que o INCRA está pensando para a estrutura para o ano que vem, porque pelo que a gente somos informados, já teve devolução de dinheiro, né? Teve devolução de dinheiro porque o INCRA dos estados não estão trabalhando. E o que é que o INCRA aqui de Brasília está pensando de estrutura para quando for no ano que vem não ter essa devolução de dinheiro de novo, e sendo que nós quilombolas estamos precisando da terra. E eu também gostaria também de registrar também mais uma queixa, porque o que a gente está vendo na boca dos fazendeiros é que quilombolas são preguiçosos, que quilombola inglesa até com cesta básica, que eles não precisam de terra para trabalhar não. Então o que nós estamos achando também, que talvez o Estado brasileiro também está concordando, porque nós queremos provar para eles que se nós tiver a terra, nós somos trabalhadores. Nós somos trabalhadores, porque nós, pela força de vontade que nós temos de trabalhar, nós era para produzir cesta básica para mandar para a cidade, mas não levar da cidade para a rua. Então eu gostaria também, com ele, se fosse possível, o povo de Minas Gerais. É só uma voz. Mas o que me chama a atenção aqui, que talvez nenhum dos companheiros se lembraram dessa colocação, que o que está fazendo essa manifestação aqui é um deputado. E esse deputado que está contra o 4887 é porque ele é cara de pau, porque ele, quando ia para a televisão, ele se mostrava mostrando um projeto para esse povo que é o voto igual dele. Então aqui, minha gente, eu quero repassar ao presidente do INCRA e eu da Cultural Palmares. O que está acontecendo na área Monte Cristo, Penalva, Maranhão? Nós sempre faz a manifestação e ele só dá paz. E isso vem acontecendo as terras cercadas, tanto as terras dos trabalhadores, como tanto o campo está afetado. E eu queria ser bem breve, e a Cultural Palmares, nós entregamos a carta de definição e até hoje nós não tivemos a decisão. E muito obrigado. Companheiros, na pessoa da Givânia, cumprimentar toda essa mesa. E eu gostaria de começar, que eu ia começar pelo fim, mas eu vou começar pela questão da reforma, que é a questão que mais nos fez estar aqui hoje. Desculpa, eu não me apresentei, sou Wanda, coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina. Trabalhamos com o projeto de desenvolvimento, de contribuição no desenvolvimento sociopolítico das comunidades quilombolas, 8 comunidades no estado de Santa Catarina, enquanto um trabalho de militância. Nós não somos uma ONG, nós não ganhamos para isso. Nós fazemos enquanto trabalho de militância negra, que é nossa responsabilidade. Segundo, dizer que as reformas
que é o que está pautado aqui pela fala do representante da AGU. Primeiro que nós defendemos o decreto com unhas e dentes. E se ameaçar qualquer coisa, nós voltamos aqui e vamos para o Senado, nós vamos para a Câmara, nós vamos para o Palácio, para qualquer lugar. Porque nós não vamos admitir que mexa uma vírgula do decreto 487. Segundo, já que nós não vamos mexer no decreto 87, nós vamos mexer, então, na instrução normativa. Eu quero saber qual das reformas, e principalmente na atualidade, qual dessas reformas que vieram para qualquer setor da classe trabalhadora, que fossem reformas que viessem para melhorar a condição de vida. Hoje todos os projetos de reforma estão para tirar direitos. Nenhum projeto está na Câmara hoje para incrementar direitos. Nós não somos bobos, nós estamos vivendo em período de reforma. E, portanto, nós também não queremos reforma na instrução normativa. A menos que venha... Ninguém discutiu conosco antes para pensar. O INCRA tem GT, se não tem nos outros estados, deveria ter. Tem GT de discussão quilombola nos estados. Então, a discussão deveria começar por lá. Porque lá dentro estão as comunidades representadas e outros setores do governo também representados. Então, se alguma coisa está atrapalhando na instrução normativa, ela tinha que começar por essa discussão. Mas não é verdade. Por quê? Porque essa discussão vem com isso aqui, que é o decreto legislativo do Valdir Colato. É a partir daí que vem, porque esse decreto é de 2003, a instrução normativa também, que já teve alterações, teve a 19, depois veio a 20, também. Porque só agora, em 2007, se observou que tem problemas. Sejamos honestos, sejamos coerentes. Isso nasce a partir disso aqui. A partir desse documento do Colato, dessa infelicidade e da sua mostra racista que é esse país, que é o segundo país em população negra do mundo, mas que não admite terra para negro. É essa a realidade. Nós não podemos esconder. Muito nos custa vir aqui ter que defender um decreto, ter que defender a instrução normativa que foi criada por um governo que nós dizemos que é o governo que melhor atendeu a população negra. Então isso é muito custoso para nós também. Isso é muito custoso porque nós acreditamos no decreto, nós acreditamos na instrução normativa e agora nos dizem que vão alterar. Para concluir, eu já disse que eu não ia levar 3 minutos porque foi injusto. Que tiveram 5 e agora mudou, então eu vou terminar a situação que nós temos. Para concluir, como nós trabalhamos com 6 comunidades, com 8 comunidades, e eu não vou poder falar de todas, eu vou falar da que nós temos maior problema. A Invernada está aqui representada, está presente, as outras comunidades não puderam vir por distância, por deslocamento, por falta de comunicação, por todos os problemas que todos nós já sabemos como são as nossas realidades. Nós temos um problema emblemático, que é a comunidade São Roque, Praia Grande, Santa Catarina. Essa comunidade tem conflito com o IBAMA. E por ter um conflito com o IBAMA, ela está desde a sua certificação em 2004, sem nenhum projeto do governo federal, porque nada pode chegar lá, porque o IBAMA não deixa. Tentou aquilo, nada. De que nos vale a certificação se depois a comunidade vai ficar jogada lá, sem um processo de divisão? Outro problema, os projetos do MDS e do MDS, que são as Bolsa Família e as cestas básicas. Nós não queremos migalha, só que no caso da São Roque, ela, como não tem projeto, não pode plantar porque o IBAMA dá multa, não pode fazer isso porque o IBAMA também não deixa, então ela depende dos projetos sociais transitórios. Não tem. Ligamos para lá para saber onde é que está a cesta básica. Não tem. A comunidade está há 4 meses sem receber a cesta básica. A maioria das comunidades do estado de Santa Catarina, no cadastramento do Bolsa Família, caiu a listagem do Bolsa Família, portanto, as comunidades também estão sem Bolsa Família. E nós queremos que o governo, enquanto instituição, resolva esse problema. Porque quando nós ligamos, enquanto instituição do movimento social, ligamos para os agentes do governo para tentar solucionar o problema, nós não temos a solução. Façam isso, façam
ir para algum lugar, consigam, com a Conab, se tem alimentos de sobra. Nós não queremos sobra. Nós não queremos sobra. Nós não queremos migalha. Nós queremos que nós temos direito. Se foi dito que tem projeto de desenvolvimento social e de contribuição para que a comunidade se estrutura, nós queremos. E isso, na verdade, deveria estar na listagem da Palmares, porque todas as comunidades primeiro passam pela Palmares, depois elas vão para os outros órgãos. Então isso deveria estar. Se está havendo uma desarticulação, não sei. O que eu sei é que não dá para as comunidades ficarem sofrendo sem alimento, sem moradia, sem educação, sem escola, sem nada, porque os órgãos vão se articular. Já estou concluindo. E o problema final é a questão da saúde. Então, eu tenho que dizer, não tenho, eu fiquei, não sei se o Maurício está aqui, 40 minutos conversando no telefone por causa da... Eu não consegui engolir que a comunidade não tinha orçamento. A comunidade está lá sem cesta básica até hoje, não pode plantar. Então eu sou obrigada a falar aqui, os companheiros que me desculpem, mas sou obrigada a falar aqui para ver se isso resolve. Eu não quero voltar para o Estado de novo e estar com esse problema encravado. É aqui que tem que ser resolvido, é aqui que os órgãos têm que entender que tem havido uma desarticulação. E essa articulação a gente está falando que a gente quer que arrume. Porque a gente quer apostar que essa situação vai melhorar. As verbas da saúde, que não sei por que não está aqui a saúde, as verbas da saúde que o governo federal passa para os municípios, os municípios usam a revelia, porque as comunidades não sabem que a verba está indo. Então o município usa a revelia. Então essas situações, Fundação Palmares, CEPI, precisam agilizar melhor. E o INCRA, problema dos funcionários já foi falado aqui, para a equipe de trabalho já foi falado, e para o companheiro deputado federal que converse com o companheiro representante desta casa, porque um documento foi feito contra as comunidades quilombola e hoje no nosso estado de Santa Catarina, esse documento está sendo a grande moeda dos latifundiários, que é o documento do deputado Chinaglia. A grande moeda de negociação é o documento que ele fez. Retirou da Câmara, mas não fez o documento de contraposição. É isso aí. Companheiro, só um pedido muito carinhoso. Eu Da Associação Quilombo Calunga no município de Monte Alegre, Teresina e Cavalcante. Eu tenho uma pergunta ao senhor presidente do INCRA. É o seguinte, no dia 12 de março de 2004, o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com mais uma bancada de deputado e senador, ministro e demais autoridades, esteve na comunidade Calunga de Engenho 2, no município de Cavalcante, de Goiás, aonde ele nos citou que o projeto Calunga seria um projeto piloto, nem só para o Calunga, mas para todo o Brasil. Principalmente aonde eu fui uma pessoa orador pela comunidade Calunga, aonde eu me reivindiquei, que eram reivindicações de toda a comunidade Calunga, que a principal reivindicações da comunidade se chama regularização da terra. Sabemos que aonde ele nos propôs outras ações, né, que seria na questão de saneamento básico, energia e demais ações para a comunidade. Muito obrigado. Cumprimentando a doutora Débora, cumprimentando toda a mesa, caros amigos, companheiros quilombolas, senhoras e senhores. Eu não vou falar, eu sou da comunidade mais fácil. Nós vemos aqui nosso povo sendo tão sonhado para a gente, esse decreto 14/2007, para que possamos estar devidamente regularizados. E que hoje nós somos uma criança, eles foram eleitos por nosso voto, mas a responsabilidade maior. Nós já recorremos à instância municipal, à estadual, estamos indo para a federal. Primeiro, aquele lá de cima, Deus. E quem vai ser o salvador da prata para a gente é o nosso presidente, que vai ser o nosso salvador da pátria. E nós, por que um deputado
vai instalar o trabalho de milhões e milhares de pessoas. É o nosso presidente juntar sua base aliada no Senado e na Câmara e mandar a matéria para lá e aprovar. Porque o CPMF foi votado e aprovado. Foi aprovado ou não foi? Não foi aprovado com unanimidade de voto do Senado e da Câmara? A nossa comunidade. Então, nós temos que esse compromisso, volto a repetir, nosso presidente, eu votei nele, todos os quilombolas votaram nele, ele vai ter que se desempenhar junto com sua base aliada com essa matéria. O Brex fica onde? Fica lá na região de Nova Zelândia, que é o estado de Minas Gerais. E é o seguinte, o objetivo nosso é terra para trabalho. São as grandes dificuldades que a gente tem lá dentro da região, porque a nossa terra está difícil. Hoje, aqui é dona de serviço, entendeu? Então, praticamente são nossas necessidades. Porque, praticamente, se nós tivéssemos o nosso território para trabalhar, várias coisas seriam mais facilitadas. Mas, por dividir tarefa com Deus, é que nós estamos atrás do nosso território. Saber o MDA do Dilma Rousseff, que é fazer a regularização templada com aquilo que nós fomos informados. E aí a gente pede que o governo, que o INCRA, ele possa imediato agilizar a questão do território, porque nós temos ainda 3 oficinas para trabalhar no município, discutir a questão do território, e aí parece que vai embora toda uma posição mais carregada. A construção que nós quilombolas temos feito ao longo desses anos. Com muita competência. Gostaria de dizer também ao presidente da Fundação Cultural Palmares, o Araújo, que todas as vezes que o senhor... o certificado da nossa comunidade não foi direcionada à nossa comunidade, e sim à prefeitura. E até hoje nós não recebemos o nosso certificado, que está na mão da prefeita. Nós queremos saber por quê. Até nós tivemos um banheiro aberto e foi cobrado dela. Isso aí é muito legal, o nosso certificado, e não foi entregue. Comunicamos ao IBAMA, lá de Goiânia de Calapa, que não tem. Concessionária de Xé, moro numa comunidade no município São e reconheço do decreto, das instituições normativas, mas eu quero lembrar aqui uma coisa rapidinho aos companheiros, que a nossa luta, ela vem de longas e longas datas. Muito antes da Constituição de 88, já nós estávamos brigando pelo nosso território, mesmo sem saber que mais tarde ia ter uma lei que segurasse esse nosso direito, mas sim porque nós somos de uma ancestralidade e a nossa responsabilidade nessa sociedade não é construir, é juntar os pedaços da nossa história e reconstruir. Eu queria nesse momento fazer uma pergunta. A minha pergunta é dirigida ao presidente do INCRA. Eu queria saber do presidente se as instituições normativas, a 169, todos os decretos, se os INCRAs regionais, eles têm conhecimento disso. Porque quando a gente vai no INCRA da região, ele diz que não entende desse negócio de quilombola. Então eu queria saber se são repassados para eles terem esse conhecimento. A outra coisa que eu queria fazer aqui um apelo é que todos os órgãos que estão aqui façam uma fiscalização nos dinheiros que são mandados para as comunidades quilombolas, porque lá eles não chegam e as comunidades estão circuladas, as escolas não têm transporte, não tem nada, mas a gente sabe que o dinheiro tem e a gente não sabe para onde vai. Então, o meu pedido aqui, tem gente de 70, 80, 90 anos que estão lá pressionados pelos fazendeiros para sair das terras. E obrigado. Os trabalhadores é quem bota essa alimentação na mesa das pessoas.
nós éramos relegados às cercanias das cidades. Nós não tínhamos direito de entrar na cidade sequer para comprar os nossos alimentos. Quilombolas e ciganos, como o Quilombo dos Palmares, não é? O Quilombo dos Macacos. Então a nossa história caminha muito junto. Um dia os historiadores vão descobrir isso e vão consertar os livros de história, que são absolutamente errados. Nós estamos aqui para dar o nosso aval ao movimento quilombola e dizermos que nós estamos juntos com você, nós estamos com vocês, nós estamos representando aqui cerca de aproximadamente 600 mil ciganos, entre Rons, Calons e Sintes, tá? Então eu vou falar na minha língua alguma coisa para passar para você o que nós estamos sentindo. Parta-lhe as Sasmos, sucesso e muita sorte. Boa noite a todos, a todas, a mesa. Meu nome é Carlos Calon, eu pertenço ao CEDRO, Centro de Estudos e Discussões Ramani. Eu não tenho muito a falar, porque eu tenho só a agradecer a Jô Brandão, que por algumas vezes eu cheguei e não tinha atenção a ninguém, porque não sei falar, não tenho estúdio, e ela me apoiou e me colocou aqui com vocês. Estou firme, forte, e hoje alguns amigos que encontrei aqui, vejam vocês como é o destino. Nós estamos com alguns ciganos lá em Porto Seguro, sendo expulsos da terra que já estão há 2 anos. O sistema político não está respeitando as crianças, as mulheres, e querem expulsar. E hoje nós encontramos um amigo, o Luiz, encontramos o senhor deputado que veio dar o apoio a nós e vai fazer esse trabalho. Agradeço a Jô, principalmente a Jô Brandão, pelo carinho que ela tem com os ciganos. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Que Deus bendiga a todos. E Santa Sara coloque seu manto sagrado a todos nós para o sucesso e conseguir o nosso objetivo. Muito obrigado. O nosso povo não quer ir e nem vir. Nosso povo quer passar. Mas quando passar, quer passar com dignidade. Nós queremos nossa passagem, espaço. Só queremos isso. Não queremos terra. Não precisamos. Boa noite a todos e a todas e a mesa. Eu vou encerrar com a música que eu fiz. Eu vou encerrar com a música que eu fiz para os quilombolas. Eu sou africano de pele e de cor. Eu sou africano de pele e de cor. Eu tenho muito orgulho, eu tenho muito amor. Eu sou zumbi, eu sou zumbi. Eu sou zumbi, eu sou zumbi. Vocês mataram ele, mas eu estou aqui. Vocês mataram ele, mas eu estou aqui. Vocês são brasileiros, mas eu sou africano. Vocês são brasileiros, mas eu sou africano. Eu estou aqui, sou um grande mano. Eu estou aqui, sou um grande mano. Eu vou votar, eu vou votar. Eu vou votar, eu vou votar. Porque minha terra, eu vou votar pra lá. Porque minha terra, eu vou votar pra lá. Muito obrigado. É o nosso Brasil, uma classe trabalha e morre de fome. É o nosso Brasil, uma classe trabalha e morre de fome. Camponeses estão sofrendo,
ameaçar a gente. Apresentados aqui dizem respeito ao trabalho da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Em função do tempo, sei que não poderei fazer uma discussão mais aprofundada, mas vou colocar um pouco como é que isso funciona. E aí eu queria, como eu não falei, só falei para dizer meu nome, eu queria pedir à mesa para fazer algumas colocações que certamente ajudará, inclusive, no resumo da fala dos demais membros da mesa. Está movendo toda essa discussão, que é a questão do grupo de trabalho constituído para encontrar uma saída para resolver os conflitos. Eu queria apenas dar um testemunho, não vou aprofundar no grupo, porque esse documento ele vai ser base, ele vai ser apresentado a vocês através de uma consulta, mas eu não poderia deixar de registrar algumas questões que eu acho que são importantes para que a gente possa sair daqui, como o companheiro Ronaldo disse, animado, não para fazer a comemoração, mas para se animar para continuar na luta. E isso é importante dizer também para fazer justiça com as pessoas que estão lá, e inclusive para dizer algumas questões que nós tivemos que levar horas e horas para convencer alguns companheiros nossos a encaminharem com um pensamento que parecesse muito mais com aquele momento da discussão inicial do 4887. E aí, nessa minha fala, eu, nesse grupo de trabalho, coordenado pela AGU, na pessoa do Dr. Ronaldo, eu gostaria de dizer que foi um esforço da AGU, que é importante, a importância que a AGU teve e vem tendo nesse processo de manutenção do seu parecer, de não abrir mão do parecer inicial, que já havia sido dado em defesa do 4887, e também de encontrar termos ou encontrar condições técnicas para que a gente pudesse convencer aqueles que eram, e aí também não posso esconder, que havia um sentimento de alguns setores que só a mudança do decreto era que resolvia. E aí eu estou dando esse testemunho em relação à AGU para dizer que a condução dos trabalhos, que pese ter sido e vem sendo bastante ter esse decreto vigorando. Eu acho que isso eu não podia deixar de dizer para que a gente não tenha dúvida e de que o presidente inclusive cobrou do Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do seu secretário executivo, agilidade nos processos. Então, não tem por parte do governo, o conjunto do governo, e aí também é bom, e vocês sabem, nós não somos unânimes, o Estado não, a estrutura, a legislação não foi feita por este governo, nem sempre, algumas sim, mas outras não. Esse decreto é deste governo, e a gente podia, inclusive, já não está mais, né, companheiro Luiz Alberto? Olha ali para Luiz Alberto e me lembro do quanto nós rodamos nesse país para consolidar uma proposta de estar apresentando algumas emendas de aprimoramento à legislação e não ainda decreto, de trabalho. Teve uma condução, teve avanço, teve convencimento, teve sensibilização, sabemos das dificuldades, mas ao mesmo tempo fizemos questão, e era nosso desejo, o meu e do Dr. Ronaldo, que hoje nós pudéssemos apresentar na íntegra as mudanças e as proposições para que cada um pudesse sair daqui refletindo e pudesse, no momento da consulta, já trazer sugestões, doutora Débora, de contribuição ainda a esse processo que nós também temos pressa para fechar, porque a gente não aguenta mais essa discussão, essa cozinha, esse cozinhar interno no governo sobre o governo quer mudar, o governo vai mudar. De 10 jornalistas que eu atendo, que dou entrevista, a 8 perguntam se o governo vai mudar. Então, assim, é também cansativo para quem está lá, como nós estamos, e para mim, de forma
sem desmerecer ninguém nessa mesa, mas para mim de forma particular, porque eu nasci, me criei no Quilombo, porque eu ajudei a construir o decreto 4887, porque eu briguei incansavelmente contra o 3.912, enfim, por toda a minha história de vida, que não preciso relatar aqui, que vocês conhecem. O segundo momento é para dizer do que o governo, inclusive vários, e aí eu também queria fazer justiça com o Ministério do Meio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da autarquia INCRA, que é quem tem ido de forma mais incisiva para o enfrentamento. Nós temos tido desses parceiros do governo uma verdadeira aliança e uma comunhão de que nós poderíamos até perder, mas nós não íamos nos dispor. Esse foi o encaminhamento da ministra e esse foi o encaminhamento que o INCRA deu. Nós não íamos abrir mão de lutar para convencer aqueles que queriam mudar de que a mudança do decreto não era a saída. Ao mesmo tempo, entendemos que a conjuntura pautada, principalmente, aí não vou entrar no mérito de quem pauta, mas vou tratar sobre os meios de comunicação, é uma conjuntura que nós precisamos avançar, mas não há possibilidade, não acreditamos no momento que o governo possa colocar um projeto de lei e aprovar, regulamentando esse decreto exatamente nesse momento. Eu acho que nós precisamos começar a implementar o decreto, implementar de forma mais eficaz, colocar, vigorando a nova instrução normativa, começar a retomar o processo de certificação das comunidades pela Fundação Cultural Palmares, para que a gente possa de coordenar. E é muito complicado coordenarmos algo que está na casa do outro. Então nós não temos o poder, não temos a missão institucional de dizer ao prefeito que ele tem que receber o programa de saúde da família. O que nós temos feito na Secretaria Especial é convencer os prefeitos e prefeitas, articular por dentro do governo para que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério das Comunicações, os diversos ministérios que efetivam políticas públicas, que eles disponibilizem ações voltadas para as comunidades quilombolas. Mas, ao mesmo tempo, é verdade que o título a ausência desse título é um fator complicador para nós. Então, quando a gente está falando de educação, Luiz Alberto, a gente ao mesmo tempo está falando de terra, porque existem as barreiras, as limitações que nós também estamos tratando, esse governo está tratando, de que forma que a gente pode, que o governo pode, ao mesmo tempo que anunciar uma agenda social e uma ação. Por exemplo, vou citar aqui a saúde, saneamento, 172 milhões de reais para 4 anos. Na FUNASA, para ser distribuído, para ser investido em saneamento dos quilombolas. Ao mesmo tempo, o título, quando é na hora de fazer as infraestruturas, ele faz falta. Porque o Estado, as legislações, elas não foram feitas pensando que existíamos nós. Então é verdade sim, Ronaldo. Esse Estado, Ronaldo Santos, esse Estado, ele realmente não tem esse alicerce para que essas políticas possam fluir de forma mais eficaz. Para que a gente possa fazer essa investigação e se este município não tiver recebendo os recursos e não tiver aplicando de forma correta, tanto na merenda escolar, que é diferenciada, como também no programa de saúde da família, que é um incentivo de 50% a mais para os municípios que têm comunidade quilombola e para os programas de saúde da família que atendam a população quilombola, isso não são todos os municípios. Então, teria
teria eu dificuldade de dizer quais municípios estarão. Agora, eu posso fazer uma intervenção rápida, Giovana, só para fazer uma sugestão de encaminhamento. Há vários recursos que estão sendo realmente repassados para municípios. Só para ter uma ideia, em educação, ao Fundef e o Fundeb, com um percentual maior se o estudante é quilombola. Só que eu acho que vocês não vão controlar se vocês não tiverem informação. Então eu acho que como um primeiro encaminhamento, é a CEPIR, ou quem deva fazer, realizar esse levantamento e encaminhar para todas as comunidades, para que haja um controle. Eu queria fazer uma segunda observação. Saúde e educação são políticas que não podem ficar a depender de regularização de território. Isso é uma coisa já superada na questão indígena, né? Não pode. Então, hoje em dia nós temos escolas até acompanhando o MST, né? Onde há assentamento. Há em alguns assentamentos escola. Então é outra coisa que nós não podemos. E eu estou vendo que o lançamento das novas políticas está exigindo que a área esteja regularizada, o que é um retrocesso em relação à questão indígena, que é nosso paradigma. Né? Então, enfim. Na verdade, a doutora Débora tem razão, o atendimento não é, a infraestrutura é. Então, eu estou falando... eu não estou falando... Então, preciso que nós tenhamos esse entendimento de que momentos como esse, eles são importantes também para que a gente possa sensibilizar e construir proposições que possam estar superando esse desafio. Por fim, no que diz respeito a chegar ou não essa política no município, infelizmente, a cada município acompanhar na ponta para saber se incluir o menino da companheira aqui como quilombola. Porque, por exemplo, só para finalizar, o recurso da merenda escolar, que um aluno qualquer é repassado pelo governo federal 22 centavos aluno refeição para um aluno quilombola, indígena, de creche ou de assentamento, é repassado 44 centavos aluno refeição. Só que para este aluno entrar nesse recurso, o município tem que, o censo escolar tem que apontar este aluno como quilombola. Então, a necessidade da gente estar vigilante aos municípios, fazendo esse debate com as prefeituras, ele é fundamental. Porque o desenho que está da política para quilombo, ela exige de cada um de nós maior interação e maior participação e controle social na ponta, porque a Secretaria Especial, por exemplo, como coordenadora, não dispõe de condições de ir a cada município checar quais são os municípios que estão, quem declarou o seu aluno era ou não quilombola. Então, Catarina, como Linharinho do Espírito Santo, como tantos outros que não daria para citar aqui, mas ao mesmo tempo dizer que o governo precisa de vocês, dessa mobilização. O governo sozinho não segura, porque há sim um setor conservador na sociedade, e aí, para mim, pode estar dentro ou fora do governo, é conservador aqueles que não entendem as diferenças e que não acreditam na possibilidade dessas mudanças. Mas vocês deram hoje aqui a demonstração de que podem sim ajudar esse governo a concretizar aquilo que está na sua missão e que é a determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, muito obrigado por esse espaço e estamos aqui nos colocando à disposição. Aqui. E eu vou citar 2 exemplos nesse sentido. Um, no que diz respeito à Lei das Licitações 8666. Nós somos obrigados a cumprir esta legislação. E esta legislação diz que nós não podemos construir nada que seja em local privado. Nós temos que ter ou é território da União ou é desapropriado. Então, quem imaginar
que será possível, seja a Fundação Cultural Palmares, seja a CEPI, construir um território de quilombo, sem que eles, com certeza, cometendo ilegalidade. Estou falando aqui com absoluta clareza, com absoluta tranquilidade. Se fizermos isso, a justiça vai nos punir. E isso precisa ser dito com toda clareza para vocês. Por isso que é importante que haja a titulação dos territórios de quilombos, que temos que acelerar, temos que ter verba, porque os serviços não podem ser prestados de forma precária. Não é justo nem correto que se dê, por exemplo, serviço à educação sem que esteja num prédio de qualidade. Porque se existe qualidade para a cidade, é necessário que exista qualidade também para a área de quilombo. Então é preciso que a gente esclareça, assim como para eu firmar um convênio, embora eu tenha verba, por exemplo, para etnodesenvolvimento, para eu firmar um convênio hoje com uma comunidade quilombola, um conjunto de exigências que é feito, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União, elimina uma boa parte das comunidades quilombolas de terem acesso a esses serviços, porque a legislação brasileira é feita para incluídos, não é feita para os excluídos nem para os pobres. E nós temos que dizer isso, que às vezes fica parecendo que somos nós gestores que não temos responsabilidade, que não temos vontade, que não temos desejo de fazer cumprir a legislação, melhor dizendo, fazer cumprir a nossa missão. Então, eu estou dizendo isso porque vi muitas e muitas indagações aqui com relação ao papel que a Fundação Cultural Palmares deve ter, ao papel que a CEPI deve ter, ao papel que o INCRA deve ter, ao papel que a Advocacia Geral da União deve ter. Vocês precisam saber que o que nós estamos passando é uma luta de ordem política. E sem mobilização, sem organização, sem pressão, nós podemos ser derrotados. Não basta ter um presidente ótimo, comprometido e progressista. Quando vai para o Congresso Nacional, o que vale são os votos do deputado. E ganha quem tem mais mobilização. Está aqui o deputado Domingos Dutra, que já estive com ele, por exemplo, na Comissão de Agricultura, também na audiência pública, e que nós vimos uma possibilidade grande de perdermos na Comissão de Agricultura com relação ao PDL do deputado Valdir Colato, porque isso é o processo democrático. Então, não basta apenas a gente jogar a responsabilidade ou imaginar que o presidente da República ou que qualquer gestor desses que estão aqui poderão resolver definitivamente esse problema. Este país tem setores conservadores. Este país tem setores racistas em todos os segmentos. Tem na justiça, tem no executivo e tem no legislativo. E a gente tem que compreender isso com toda a clareza necessária. Senão, nós não conseguiremos derrotar esses conservadores, derrotar esses reacionários. E estou falando isso com a tranquilidade de quem tem mais de 30 anos de militância. Mais de 30 anos de militância. Não posso sair daqui dessa audiência pública sem dizer isso com toda a clareza. Tenho a República a constituir esse grupo e buscar a coordenação. Quer dizer, para nós do governo, é inconcebível que conflitos entre órgãos do governo impeçam que a política pública que está definida para a população quilombola no que diz respeito à terra não seja implementada. Então, deixar claro para vocês isso. Na verdade, a existência desses conflitos e conflitos que envolvem não só os proprietários de terra particulares, mas que envolvem órgãos do governo. Não é concebível que uma legislação que permita conflito entre área ambiental, área de segurança, INCRA, CEPI e Palmares, a gente tome isso como definitivo e não possa tentar aprimorar. Então, é esse o papel que o grupo tem tomado. E de uma sensação que é uma sensação, tenho certeza que não é uma sensação só minha, de todos que participaram desse grupo, depois de várias reuniões e várias horas, que a gente conseguiu, sim, uma proposta que não é uma proposta ideal para todos, e todos os senhores sabem que na vida a gente não está conseguindo o ideal, a gente está cotejando a nossa vontade com a vontade de outros grupos, dentro do governo e fora do governo. Então eu queria, no encaminhamento inclusive que me foi proposto, que foi provocado
pela Ana Emília ali do Maranhão, é o seguinte, quer dizer, não só palavras como propostas concretas. Então a nossa proposta concreta do grupo de trabalho, esse grupo que a gente está tentando coordenar. Pois é, mas deixa eu fazer a proposta para você. A proposta é que, inclusive, a gente ia tentar trazer o que nós produzimos hoje para vocês. Só que os ministros, os secretários, ainda não analisaram essa proposta. E aí eu faço uma intercessão. A gente concluiu esse trabalho na quinta-feira, a senhora do Rio, né? Dizendo que eu tinha dito que o debate é técnico. O debate tem vários juntos para discutir. O segundo momento é um momento político. Eu queria deixar esse governo, ela está adotada, ela foi adotada em 2003, quando publicou esse decreto. A forma é através do voto. E é graças que, através do voto, que nós temos um presidente que está fazendo as mudanças. 2008 tem eleição. Vereador dos democratas vão procurar as comunidades. Vereador do PSDB vão procurar as comunidades. Então vamos nos preparar pela arma mais legítima que nós temos, é o nosso voto, a nossa mobilização na eleição de 2008 e principalmente